Fala, carequetes e carequetes, tudo legalzinho? Como vocês podem ver, ainda não é dessa vez que o careca vai mostrar a cara. Como eu falei no vídeo sobre os jovens reaças, começar a mostrar a cara exige uma mudança na logística e equipamentos bem grande. E o último material que eu precisava, um tripé, não chegou ainda. Não é esse tripé não, é esse aqui. Mas não fiquem tristes, provavelmente na próxima semana já vai rolar de ver a caroça do careca. Mas vocês não estão perdendo muita coisa não, então fiquem aí de boa. Já te disse para tirar essa máscara. Por isso, hoje eu vou lhes compensar trazendo uma análise que eu já queria trazer há muito tempo. Ciência versus religião. Essas duas coisas são realmente opostas? Existem várias coisas que a ciência afirma atualmente que já foram ditas por religiões há milhares de anos. Ou seja, tem muito conhecimento religioso ou esotérico que pode sim ter tanto valor quanto conhecimento científico. Então puxa uma cadeira, deixa um like, se inscreve, toca no sininho e deixa um comentário que na volta da musiquinha nós vamos matar o gordão foguete de desgosto. Vai! E me ferrou bonito, cara. Caralho. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu mesmo não acho que ciência e religião precisem ser necessariamente inimigas. Em tempos antigos, elas eram uma coisa só, na verdade. Na Babilônia, por exemplo, mesmo o cara que era o que você chamaria de um astrônomo, ele era um sacerdote também. E eu acredito que o papel da ciência, na verdade, é corroborar ou não o que já é dito desde a antiguidade. O que se confirmar como sendo verdade, a gente continua acreditando, e o que se mostrar como falso, a gente pode deixar de lado. O problema é que muitas vezes a ciência considera como falso não algo que ela conseguiu provar como sendo falso, mas algo que não há provas de ser verdadeiro. E essas duas coisas podem parecer iguais, mas na verdade são bem diferentes. Quando eu falei de espiritismo, eu disse que essa religião, ou doutrina, se você preferir, acredita na lei da atração. Como o universo é todo feito de vibrações, vibrações similares se atrairiam enquanto as diferentes se repeliriam. E aí algum ateuzete pode ter pensado, isso não faz sentido porque cargas iguais se repelem e a ciência nunca conseguiu registrar essa vibração que você está falando aí. E esse papinho todo de ateu lambe-saco de cientista que todo ateuzinho de internet tem. Mas as coisas não são tão simples assim, e existem vários conceitos esotéricos e religiosos que até uns 20 anos atrás eram considerados pura fantasia, mas que agora estão sendo considerados reais, podendo até ser comprovados cientificamente. Um desses conceitos é o éter. Éter é um conceito grego muito antigo que literalmente quer dizer ar puro ou ar fresco. Talvez você já tenha ouvido falar dele com outro nome, quintessência ou quinto elemento. Não, infelizmente eu não tô falando da Mila Jovovich seminua, não. Que viagem é essa, véi? O que acontece é que os antigos gregos acreditavam que toda a natureza era feita de 5 elementos. Os velhos água, terra, fogo e ar, e um quinto, chamado éter. O éter seria uma substância invisível que serviria de estrutura para toda a realidade, uma espécie de barro cósmico. Na Idade Média, essa ideia ganhou mais notoriedade ainda porque era uma ótima explicação para mistérios tipo como a luz se propaga no vácuo, como a gravidade atrai as coisas. Basicamente, não existiria vácuo, todo o universo seria coberto por esse éter e todas as coisas acontecem através dele. Inclusive até caras como Newton acreditavam no éter. E você vai ver que ele não estava muito errado assim não. Já no começo do século XX, toda a física sofreu uma revolução com a teoria da relatividade do Albert Einstein. Como toda a teoria dele se baseia na ideia de uma estrutura de espaço e tempo, a ideia de um fluido, uma substância invisível que permeia tudo, tinha ficado obsoleta. Porém, contudo, entretanto, se você pesquisar sobre alguns conceitos da física quântica, o ramo da física que estuda o funcionamento dos átomos e partículas, A quântica é uma área da física que estuda as coisas muito pequenas. Por isso que é um homem-formiga, ele vai para o mundo quântico e tal. Sim. A relatividade é a área da física que estuda as coisas muito grandes.
buraco negro, universo e tal. Você vai ver que conceitos muito semelhantes ao do éter existem. Por exemplo, o campo quântico. Algumas teorias dizem que todas as partículas seriam, na verdade, flutuações, vibrações no campo quântico. Esse campo quântico, mal comparando, seria como um lençol estendido por todo o universo. E quando um cientista registra a presença de um próton ou elétron, na verdade o que ele estaria registrando é uma vibração, uma dobrinha nesse lençol. Não sei para vocês, mas isso soa exatamente igual ao conceito de éter. Ainda existem coisas que nem a própria física quântica nem a relatividade do Einstein conseguem explicar, como por exemplo a matéria escura e a energia escura. Matéria escura foi uma gambiarra científica que inventaram para explicar por que em alguns pontos do universo existem objetos invisíveis que têm gravidade, mas que a luz não interage com eles. Já a energia escura foi o nome que deram para coisa que ninguém sabe o que é, que mantém as galáxias coesas e girando. E sabe o que é pior? Os cientistas estimam que 95% do nosso universo é feito de matéria escura e de energia escura. Ou seja, 95% do nosso universo é invisível e nenhum cientista sabe dizer o que é. Então lembre-se disso quando você for debater com um cristão que acredita no sopro de Deus ou qualquer outra coisa do gênero, beleza? E falando em sopro, a gente vai partir agora para o hinduísmo. No vídeo sobre a ciência estar mentindo para você, eu falei que os hindus acreditam que todo o universo nasceu de um ovo colocado pelo deus Brahma. E de como isso é semelhante à teoria do Big Bang, que afirma que tudo que existe, existiu e vai existir no universo, estava condensado em um ponto do tamanho de uma bolinha de ping-pong, lembra? Mas existe uma outra versão, ensinada por uma senhora russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. E essa versão dela é de que o universo teria sido criado não por um ovo, mas pelo sopro de Brahma. A Madame Blavatsky é uma figura muito conhecida pelos estudantes de ocultismo e esoterismo, porque no século XIX ela criou uma doutrina chamada teosofia. Basicamente, a teosofia mistura espiritualismo, hinduísmo, hermetismo e muitos outros ismos. Ou seja, é uma salada de tudo que era místico e estava na moda no século XIX. Agora, se você pesquisar sobre a Madame Blavatsky em qualquer lugar, você vai ver gente afirmando que ela era uma charlatã, porque ela dizia que toda a doutrina da teosofia tinha sido dada a ela pelos grandes sábios do Tibete durante uma viagem que ela fez para esse país. E esses sábios teriam mostrado para ela um livro chamado Livro de Dizian, que conteria toda a história secreta do universo. Aí ela transcreveu tudo que foi ensinado para ela em livros que ficaram muito famosos, como o Isis Sem o Véu e a Doutrina Secreta, que de longe é o troço mais complexo que eu já li na minha vida. E é claro que nunca ninguém viu o tal Livro de Dizian. Então, obviamente, os críticos da doutrina dizem que tudo que existe na teosofia é invenção da cabeça dela. Mas olha só, se ela inventou tudo isso, meus parabéns, porque a mulher fala de diferentes tipos de anjo, da mecânica da reencarnação, de como a energia da vida passa de pedra para planta, para animais, para virar homem, de continentes perdidos da Atlântida e Lemúria. Tipo, mesmo que você não leve a sério, como ficção científica já é tudo muito interessante. E o trabalho dela, inventado ou não, foi tão influente que até algumas ideias que o Bigodinho e os nazis acreditavam vieram da doutrina dela. Qualquer dia eu faço um vídeo só falando disso para vocês. Mas o que eu quero falar sobre ela agora é que na teosofia o universo seria uma coisa cíclica, ou seja, nosso universo não é o primeiro. Ele é só um de muitos universos que já existiram e de outros que ainda irão existir. Esses universos nascem da respiração de Brahma, o deus criador. Basicamente funciona assim: quando Brahma expira, o universo nasce e se expande. Esse período a Madame Blavatsky chama de Manvantara. É nesse tempo que nós estamos agora. Nosso universo nasceu do sopro de Brahma e está se expandindo. Em um determinado momento, como acontece com qualquer pessoa que respira, Brahma vai inspirar, vai puxar para dentro o ar de novo. E aí ele vai sugar todo esse universo que ele criou quando soprou de volta para si. A Blavatsky chama essa fase de Pralaya. E aí ele expira novamente, criando outro universo e assim vai, infinitamente. Obviamente, o tempo para Brahma é imenso e entre cada expiração e inspiração passariam bilhões e bilhões de anos pra gente. Ah, careca, mas essa mulher inventou tudo da cabeça dela, isso não tem mérito nenhum.
Só besteira. Pois é, mas olha só você, a teoria do Big Bang fala que o universo nasceu de um ponto e está se expandindo. Recentemente foi levantada uma teoria de que essa expansão um dia vai chegar ao limite e o universo na verdade vai retroceder, juntando tudo em um ponto só, de novo. Em oposição à teoria do Big Bang, que seria a grande explosão, essa é a teoria do Big Crunch, o grande esmagamento, grande amassamento ou alguma coisa assim. E os cientistas falam que pode ser que esse processo já tenha acontecido e venha acontecer diversas vezes, ou seja, o nosso universo também não é novo, é um de muitos. Agora, me diz se esse não é um conceito perfeitamente igual ao Pralaya e o Manvantara da Blavatsky. Só que a Blavatsky, seja da cabeça dela ou não, escreveu isso por volta de 1880. O Big Crunch só começou a ser levado a sério como teoria científica mesmo por volta dos anos 70. Então convenhamos que mesmo que a Madame Blavatsky tenha inventado isso da própria cabeça, pelo menos como ficção, é bem interessante. Como dizem os italianos, se não é verdade, pelo menos é bem contado. É mentira! É mentira! Tira! E falando em hinduísmo e nasas, vamos falar agora de algo que eu sempre quis trazer aqui no canal, mas nunca achei um contexto pra enfiar. Até agora. Que papo é esse, Willis? Quem gosta de estudar sobre a Segunda Guerra sabe que os NASA tinham todo um departamento reservado a coletar, estudar e pesquisar objetos e conhecimento oculto e esotérico. O próprio partido NASA teve sua origem misturada com a misteriosa sociedade Thule. E uma dessas coisas que eles estudaram eram as chamadas Vimanas, que existem no hinduísmo. No hinduísmo, mais especificamente em contos como Mahabharata ou Ramayana, existem muitos relatos de navios que voam pelos ares, e eles são chamados Vimanas. E acredite você ou não, existem até descrições do formato e do funcionamento de algumas dessas Vimanas. Muitas delas teriam a forma de discos, e me interrompa se isso te lembrar alguma coisa, ok? Esses discos voadores funcionariam à base de motores de mercúrio que fariam a nave desafiar a gravidade e pipipipopopô. Normalmente, as pessoas diriam que isso é só papo de mitologia, né? Mas para os NASA, isso era bem sério. E existem muitos relatos que eles chegaram a construir projetos de Vimanas. Sabe o que é mais bizarro nisso tudo? É que os primeiros discos voadores começaram a ser avistados justamente depois do final da Segunda Guerra Mundial. Isso se você não levar em conta relatos e pinturas de OVNIs na Idade Média, né? Outra coisa que arrepia os cabelos inexistentes da minha cabeça é que no Mahabharata tem relatos de uma arma que os deuses usavam e que gerava um furacão de vento e fogo. E quem não morria nesse inferno era envenenado pelo pó que caía depois, perdendo as unhas e os cabelos e morrendo rapidamente. Pois é, um bagulho escrito 400 anos antes de Cristo fala de bombas atômicas. E coincidentemente as primeiras bombas nucleares nasceram exatamente na Segunda Guerra Mundial. Não à toa o Oppenheimer se associa a Shiva, o deus da destruição hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. And now I am become death, the destroyer of worlds. E para finalizar, eu quero falar de outro assunto que eu acho super maneiro, que é vida após a morte. Quem viu os vídeos sobre espiritismo sabe que eu simpatizo com essa doutrina, e um dos principais motivos de eu simpatizar é ela dizer que mesmo após a morte, a vida continua do exato mesmo jeito de quando a gente era vivo. Inclusive, corre até o risco de tu ter que trabalhar de telemarketing tanto vivo quanto depois da morte. Só tem 2 arquivos. Como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Mas, obviamente, os ateusetes de plantão não levam as cartas e mensagens dos espíritos a sério. Embora, em certa ocasião, as cartas de um morto psicografadas pelo Chico Xavier até serviram para resolver um julgamento. Mas isso já é outra história. Mas, de fato, ainda não se tem uma prova concreta da vida após a morte. Nos anos 70 se falou muito de câmeras que conseguiam fotografar ectoplasma, e até hoje tem gente séria que se dedica a gravar e registrar sons e vozes vindas dos mortos. O fato é que os espíritos eles conseguem se comunicar através da onda do rádio. Então a antena realmente capta a vibração
e no chiado do rádio, na onda do rádio, eles conseguem imprimir a voz deles. Aqui sim, é muito provável que a gente consiga ouvir a voz original do espírito. Mas é claro, isso sempre pode ser passível de falsificação. E o fantasma, perdão pelo trocadilho, o fantasma do charlatanismo sempre vai rondar esse assunto. Porém, recentemente foi divulgado um estudo que afirma que na hora da morte o cérebro, ao invés de diminuir as suas atividades, na verdade tem um aumento louco delas. É claro que não botaram eletrodos em velhinhos que estavam quase batendo as botas, mas sim em ratos. E na hora que matamos os bichinhos, o cérebro deles ia 1000. A atividade era sobretudo nas áreas que são ativadas quando os bichos tomavam drogas alucinógenas. Então tudo indica que na hora da morte a gente começa a viajar como se tivesse tomado um ácido ou um chá de cogumelo. Isso justificaria cientificamente as EQM, as experiências de quase morte, onde as pessoas se veem flutuando, entrando em túneis de luz, falando com familiares que já morreram e vários tipos de coisa. Pode ser só uma viagem, mas também pode ser só a forma de como o corpo físico reage a algo que está acontecendo com o espírito. De qualquer forma, agora a gente pode dizer que sim, está provado que pessoas têm experiências mentais na hora da morte, sim. Se são alucinações ou se são reais, aí já é outra história. E é isso, pessoal. Por enquanto, Carex fica por aqui. Próximo vídeo, eu acredito que sim, será com este belo rosto e cabeça calva que vos fala direto na sua tela. Só mais uma coisa, pessoal. Eu ativei a opção do Clube dos Canais. O que isso significa? Que agora você pode se tornar um membro do Cantinho do Xavier. Se tornando um carequito, você ganha acesso antecipado aos vídeos antes deles ficarem públicos, prioridade na resposta dos comentários, participação dos chats ao vivo, agradecimento nos vídeos e ainda de quebra tu ganha uns emotes do Carex para usar e mostrar para todo mundo que tu é um carequete, sem ter que perder o teu cabelo, é claro. E não esqueçam que o link pro Pix fica sempre no primeiro comentário, também é uma outra grande ajuda a esse Kelvinson que vos fala. No mais, beijo nas crianças e tchau!